do sistema, não é? Quero aqui agradecer imensamente, dar um bom dia a cada uma e cada um de vocês, agradecer as pessoas que nos acompanham nesse momento, né, os técnicos e funcionários do Decanato de Extensão, os conselheiros da Câmara de Extensão, que muitos ainda estão acompanhando antes das outras atividades, a toda a comunidade, pela oportunidade de realizar esse UNB perto de você. Eu queria, assim, em nome do Decanato de Extensão, registrar a nossa alegria de poder, mesmo agora em contextos de pandemia, que a gente possa continuar realizando esse movimento de aproximação cada vez maior, mais intensa com a comunidade, na expectativa de levar aquilo que nós produzimos, aquilo que nós construímos em termos de conhecimento, lembrando que tudo aquilo que fazemos é a partir dessa interlocução com a sociedade e que nós aprendemos muito com essa interlocução. Nesse momento que a gente está com distanciamento físico, né, como uma condição para garantir a qualidade de vida das pessoas, nós entendemos que não podíamos manter afastado, rompida também essa interlocução, então retomamos o UNB perto de você. Esse webinário compõe a ação dessa agenda do projeto. Nós estamos também compondo a atividade encabeçada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do Pacto pela Vida. Então, aqui, nessa edição de hoje do webinário, né, como parte do UNB perto de você, nós teremos a apresentação de projetos de extensão que são desenvolvidos e que foram contemplados pelo nosso Comitê de Pesquisa, Extensão e Inovação, na expectativa de dar respostas à pandemia, de contribuir para que as pessoas possam atravessar esse momento de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, e que a universidade possa contribuir para que elas se fortaleçam diante disso, possam enfrentar melhor essas condições adversas, para que a gente atravesse, né, esse momento e sobreviva a ele com vida e vida digna, né? Então, é muito nesse sentido que a gente realiza o UNB perto de você, com esse webinário. Então, quero já, assim, agradecer muito aos projetos que atenderam o nosso chamado, que se colocaram para participar com a gente, construir e manter, na verdade, essa interlocução com a sociedade. Agradecer à professora Maria Osana, agradecer ao professor Tiago Geri, que está aqui com a gente, né? Cada um vai falar do seu projeto, a professora Margot, a professora Sinara, a professora Emília, que está escondidinha atrás da câmera aí, tá certo? Então, se agradecer a cada uma e cada um que aceitou fazer parte desse momento de debate e de reflexão, não é? Agradecer muito a professora Iracilda, que aceitou fazer a mediação. Hoje é reunião da Câmara de Extensão, nós estaremos discutindo a nossa resolução da inserção curricular, mas como a gente queria muito participar desse movimento que o Brasil está fazendo, do Pacto pela Vida, nós entendemos que deveríamos, sim, realizar o nosso webinário na data de hoje para marcar a presença da UNB, junto com outras cidades brasileiras, junto com outras instituições que entendem que o conhecimento que nós produzimos, que aquilo que nós fazemos em termos de ciência, deve traduzir o nosso compromisso com as pessoas, com a vida humana, né? Então, por isso, nós, mesmo tendo a reunião da Câmara, nós entendemos que era muito importante, sim, que a gente realizasse esse webinário hoje. E aí a professora Iracilda irá coordenar, a quem eu agradeço muito. Quero agradecer ao NBTV, que está nos dando apoio e fazendo o processo de transmissão dessa atividade. Agradecer ao Gabriel, que é o nosso técnico de som, e pedir a ele que nos acompanhe de perto, para que as coisas se deem tudo muito bem. Desejar uma boa manhã de discussões a vocês, que a gente possa, de fato, compartilhar o que aprendemos e que a gente possa debater. E chamar a atenção que as pessoas podem, inclusive, interagir, né? A partir do chat, elas podem interagir, levantar questões. A extensão tem muito essa relação dialógica, uma interação dialógica com a sociedade. Então, é importante para nós que quem vai nos acompanhar possa fazer as perguntas, possa fazer questões. Aproveitem a oportunidade que estão aqui as nossas especialistas, os nossos especialistas nas diferentes áreas,
com um acúmulo de atividades que foram construídas exatamente na interlocução com a sociedade, com cada grupo com o qual eles trabalham. Mas não posso deixar de encerrar a minha fala também saudando a DTE, particularmente ao professor Alexandre Pilati, que é o responsável pelo projeto UNB Perto de Você, que agora, na edição virtual, é coordenado pela professora Iracilda, mas é um projeto pensado pela DTE, que nós já fizemos várias experiências, né? Indo visitar as comunidades, só que agora a gente não pode ir para o parque, a gente não pode ir para a praça, não pode ir para a escola, a gente vem aqui por meio dos meios de comunicação para fazermos essa interlocução. Então, obrigada ao professor Alexandre e toda a sua equipe, e obrigada ao DEX por a gente conseguir construir esse espaço. Então, passo imediatamente para Iracilda, para que a gente possa começar. Eu quero dizer que eu vou ficar aqui assistindo o mais que eu puder, só sairei no momento de dar início às atividades da Câmara de Extensão. O meu muito obrigada, professores e professoras, tá? Obrigada. Então, bom dia, né, a todas e todo. Estou brincando todo, porque só tem o Tiago, mas tem todos também assistindo, acredito. É um prazer imenso estar aqui. Claro que hoje nós estamos numa... Quero agradecer também a professora Eugami, né, por a gente estar aqui presente. Eu acredito que independente, né, de diretoria, quem está presente aqui é o decanato de extensão, né? Somos todos decanatos de extensão que estamos aqui, pronto. E antes de fazer a agenda, né, organizar, eu só queria falar um pouquinho, rapidinho, sobre esse momento, né? São momentos diferentes, como a professora Eugami já relatou. E agora, nós todos estamos em isolamento. E eu só queria relatar um pouco a minha experiência, rapidinho, desse momento, né? Nós estamos em isolamento, mas tem momentos que o isolamento fica insuportável. E então, às vezes, eu pego o carro e saio andando de carro fechado, tudo, só para ver pessoas, para ver ruas, para ver prédios. E eu nunca vi tanto, eu achei tão lindos os prédios, nunca mais tinha visto, de repente estou achando tudo lindo. Prédios bonitos, tudo bonito. Ficou bonito, as ruas estão bonitas, a gente começa a ficar encantada. Então, existe um encantamento. E aí, depois, a gente, dentro do carro, começa a ver as pessoas passando, todo mundo de máscara, todo mundo de máscara. E quando a gente vê um sem máscara, aí a gente se assusta. Então, tudo isso que eu estou falando para a gente falar que não existe, sempre eu trabalhei nessa perspectiva e hoje eu tenho certeza, não existe o normal. Não existe o normal e o anormal. Então, aquilo que é normal para a gente hoje passa a ser a máscara. Então, quando a gente encontra alguém sem máscara, a gente acha normal, começa a se assustar, está sem máscara, a gente quer se afastar. E antes não, se a gente encontrasse alguém com máscara, a gente também se afastava, porque achava que era alguém contaminado e a gente tinha que se afastar, agora é o contrário. Então, esse binarismo do normal e do anormal, né, nos questiona muito. Então, hoje a nossa sociedade é isso, o normal é todo mundo de máscara, todo mundo... E então, eu quero trazer para o UNB Perto de Você. O UNB Perto de Você... Aí a gente poderia falar que o normal era a gente perto, né? Como a professora falou, a gente no parque, a gente em outros locais, todo mundo muito à vontade, todo mundo montando seus stands, né? E todo mundo feliz e apresentando, né, seus projetos e fazendo oficinas, e ainda tendo a questão cultural, ouvindo música. Isso é o que a gente achava normal, né? Aí hoje... O normal é esse. Então, é um momento que eu considero que é a ressignificação do UNB Perto de Você. É o UNB Perto de Você ressignificado. Hoje, o nosso perto é um perto à distância, mas perto também de uma tela. Mas ele é ressignificado porque ele está atendendo também a comunidade no sentido de trazer as informações, no sentido de orientar, e a gente se sentir, de certa forma, contemplado, mostrando que a universidade ela
também se ressignifica nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas estão isoladas, nesse momento que existe também uma certa angústia, uma certa solidão. Então, trazer os professores que participaram desse edital, o edital que está preocupado com a questão da saúde, da vida, que é o COPEI, que é o edital, inclusive eu faço parte da equipe representando o decanato de extensão. Então, trazer para a gente conversar um pouco, para as pessoas, de certa forma, colocar os seus relatos, né, fazer perguntas, se for o caso, e justamente ter a certeza que todos os coordenadores aqui, todos os seus projetos, todas as coordenadoras, são pessoas que também estão sensibilizadas e estão prontas para atender todos os questionamentos e todas as questões que surgirem advindas desse momento. Então, bem-vindas a todas, bem-vindos a todos, e eu fico feliz que a gente, nesse momento, também ressignifica o NB perto de vocês. E eu agora acho que a gente vai dar sequência, né? E pelo agenda aqui que eu recebi, a professora, eu convido a professora Maria Osana, né? Cada professora terá 10 minutos, né, para expor o seu projeto. E bem-vinda a todos, e que a gente faça um bom UNB perto de nós. Obrigada. Com a palavra, a professora Maria Osana. Bom dia a todos, novamente. Em nome da professora Olgamira Mansi, em nome da professora Iracilda Pimentel, eu cumprimento toda a equipe que está participando desse maravilhoso evento, né, de uma webinar primeira, né, a professora Iracilda, como você bem falou, e a professora Olgamira também, é um primeiro momento de uma mudança para o novo normal. Nós estamos adotando assim, né, professora? Então, eu cumprimento todos e destaco também os nomes da Aline e o nome do Luiz, me fugiu um pouco o sobrenome dos dois técnicos, mas eles são excepcionais na organização desse evento. Sem eles também nós não teríamos condição de fazê-lo. Então, eu inicio, professora, com esse nosso projeto, Ações de Extensão do Subcomitê Acadêmico do Plano de Contingência da Covid-19, do COES. Esse projeto de extensão ele veio com o intuito de colaborar nas ações de prevenção contra a Covid-19, no âmbito da nossa academia, né, da nossa comunidade acadêmica, e a contribuição dele foi em 3 focos para o andamento do novo normal. O primeiro foco, fazermos lives de maneira a adotar temas que os estudantes que foram convocados a responder um questionário no Google Forms, inicialmente no mês de março, no início de todo o nosso trabalho do Comitê COES, e os estudantes elencaram algumas questões que poderíamos discutir, né, nas lives. Tivemos uma primeira live com a professora Isabel Cristina Silva, da Faculdade Ceilândia, e já está na rede social, e os estudantes já estão participando do tema da Covid e ciência, essa pandemia e o foco da ciência, que a professora abordou. E, nesse momento, estamos elaborando, em fase de edição, 2 novas lives que já foram realizadas. Aqui no chat dá para ver que nós temos a estudante, a Ayumi, mas nós temos outros estudantes participando do projeto. Então, nós ontem vamos participar, entram também, né, na plataforma para vocês também dialogarem. Então, para uma primeira discussão, eu vou ler uma questão que eu acho que vai bem no momento, né, do acordo do nosso trabalho, que é: a pandemia da Covid abriu espaço para várias oportunidades de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, como vemos o alinhamento do nosso projeto com as novas demandas para o novo normal? Então, eu respondo
para vocês todos e para nós refletirmos, que hoje nós estamos com uma atividade de extensão, com novas propostas de mudança de extensão para adequar, muito bem falou a professora Iracilda, para adequar essa nova demanda do novo normal que estamos para recebê-lo. Não temos hoje o corpo, né? O ir no parque da cidade, dizer o NB perto de você ali, mas o NB perto de você aqui, nessa plataforma que é tão maravilhosa, que abrange uma gama da sociedade além do que nós imaginamos, né? E eu convidei até pessoas de fora, mas não podiam estar presentes hoje, mas fora do Distrito Federal, imagina, é uma coisa maravilhosa, mas como fazermos essa extensão, né? É isso que nós temos que avaliar. Como fazermos novos questionários avaliativos para escrever um projeto de extensão, para fazer um artigo com resultados de atividades de extensão que sejam eticamente corretos, que permeiam esse novo normal. Então, eu deixo a nossa proposta de projeto, ela está em construção, porque ela finalizará no papel daqui a um ano, mas poderá ser prorrogado. Nós estamos começando essas ideias, né, trabalhar nas novas ideias, mas com uma alegria, né, não no sentido de promovermos uma extensão que vai nos fortalecer para novas demandas que a sociedade vai precisar. Então, eu acho que essa é a minha contribuição que eu gostaria de deixar aqui. Obrigada. Obrigada, professora. Eu liguei o microfone. Alguma coisa. Eu acho que todas apresentam e depois a gente faz o debate. O que você acha, ok, professora? Só lembrando que, desculpa, professora Iracilda, a professora Lúcia, da biologia, está entrando, e é um prazer, foi a nossa convidada também, está aqui com a gente, tá, professora Iracilda? Ah, tá. Prazer, professora Lúcia. Ela vai querer falar algo completando a sua fala, professora Zana? Acredito que não, é uma participação, Lúcia. Ok. Ok. Então, vamos ouvir agora a professora Sinara. Professora Sinara, com ações em arte nos tempos da Covid-19. Bom dia a todas e todos. Gostaria de dar os parabéns a essa iniciativa do webinário. Acho que é de extrema importância primeiro, estarmos juntas aqui, né, estarmos juntos, nos olhando e conversando. Eu acho que a prática também dos encontros e reuniões online, ele acaba solidificando essa nossa necessidade de encontro e de fala, né? Parabenizar a equipe técnica e, obviamente, né, a professora Algamir, a doutora Iracilda aí, alô, e a todos os que fazem parte desse projeto, né. Queria só fazer um pouquinho da apresentação, né. Eu sou do Departamento de Artes Visuais, né, do Instituto de Artes. Minha área de atuação é História da Arte no Brasil e Curadoria de Exposições, né, minha área de pesquisa, e sou coordenadora de extensão dentro do departamento desde o ano passado, e desde então eu vinha pensando muito como que isso poderia se efetivar, o que seria essa compreensão de uma representação de coordenação de extensão, além da situação, da circunstância de presença no colegiado com os relatos dos projetos para aprovação. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a esse momento, né, enfim, esse momento de pandemia, né, de grande suspensão na vida da gente, de forma geral, né, e de atenção, discutindo e pensando esse modelo, foi que veio a calhar, digamos assim, né, colocar em prática um pensamento sobre o que seria chamar a própria comunidade do VIS para a participação nesse projeto de extensão. Então, nós temos, né, atendendo dentro do departamento do currículo novo de licenciatura, né, que prevê as atividades de extensão
curricular, nós estamos lá com a demanda dos créditos, atendendo isso. Então, pensando nesses aspectos de pandemia, também na avaliação de como é que estava as circunstâncias na sociedade das artes, eu fiz uma proposta ao departamento de um chamamento, né, de participação dos docentes e discentes, né. Claro que desde aquele primeiro momento, né, da suspensão do calendário, das iniciativas de processos de estímulo à participação de extensão, passar pela cabeça da gente como que a arte efetivamente poderia, digamos, atuar, né, nessa contribuição. Então, foram reflexões que ajudaram a desenvolver esse chamamento, essa chamada interna, né, inicial para o departamento, né. E, bom, o que é importante aí, né, se a arte, o campo das artes visuais, ela não está atuando nessa linha de frente, digamos, na situação de emergência de saúde, por outro lado, a gente, e na fala, né, vem conversando aqui, a gente percebe o quanto está aliada a esse campo da subjetividade, né, como que de alguma forma a gente depura e processa essa circunstância não incômoda do isolamento, desde a relação com a casa, desde a relação com os familiares, a relação com a sociedade, de que forma que a gente pode, de alguma forma, levar a arte para casa das pessoas, utilizando de procedimentos que sejam desde instrução, ou alertas, ou informação sobre os cuidados de saúde, mas também da gente se fazer escutar e ser escutado diante desse campo, digamos, psicológico, emocional, e de conforto, e de existência mesmo, né. Então, nessa chamada que foi feita no departamento, né, ela já no final de março, isso foi sinalizado, a gente teve uma participação muito efetiva de mais de 40 projetos e participações de alunos, né, e cursos de professores, e esse modelo, ele serviu também para a gente pensar de que forma que nós poderíamos nos estruturar justamente para esse contato online, né. Então, abrimos algumas plataformas, abrimos um contato de atuação nas redes sociais com a sociedade, então temos páginas, pensando aí nessa socialização, temos uma página no Instagram que ocorre lá, que é vis.arte, essa página, ocorrem lá as exposições, né, de arte, utilizando desde ferramentas tecnológicas, quanto um campo visual, relatos desses acontecimentos e de informações também. Dentro desse modelo, o que foi, no aspecto de extensão, interessante? Pensar, tanto do ponto de vista das práticas artísticas, ou seja, esse campo formal de como o artista está no ateliê dele, está desenvolvendo, digamos, essa depuração do sentimento que está na sociedade, né? E eu acho que isso contribui também para a sociedade entender como que se dão, explicitando como é que se dão essas pesquisas artísticas, né? Do que a gente está falando, para a gente não ficar fechado também de um próprio, né, levar essas questões, também de abrir essa participação da elaboração teórica, né, se pensarmos que temos aí o departamento também de teoria, crítica e história da arte. Então, acho que a arte contemporânea, ela se organiza de forma a pensar os processos sociais, né, e de que forma que ela elabora, né. Então, nós tivemos, assim, uma participação dessas inscrições, nós ainda estamos em andamento, né, com essa apresentação, mas temos aí um projeto curatorial, por exemplo, desenvolvido por alunos, que está sendo exposto dentro dessa página do Instagram, que foi feita uma pesquisa de artistas, e esses artistas apresentam como é que é a relação da sua vivência cotidiana, né, ou quais são esses encontros, quais são os alertas, quais são as possibilidades de ultrapassar as dificuldades diárias, né, digamos assim. E também temos as lives com participação, inclusive, de artistas, curadores e estudiosos, tanto nacionais quanto internacionais. Conseguimos aí, através do departamento do Instituto de Media Lab de Pesquisa Tecnológica, essa participação.
E estamos nesse momento, nesse desenvolvimento de análise, né, de desenvolver justamente esse relatório, de ver como que a gente tem um retorno aí dessa circulação, né, e nesse momento, enfim, o nosso termômetro é, de certa forma, como que isso circula na sociedade, nos meios de comunicação. Então, a gente tem tido alguns resultados assim, e eu acho muito importante, para fazer um fechamento nessa participação, é que, de forma geral, parte aí na nossa reflexão, o quanto o campo artístico ele pode criar uma relação de abrigo também nessa situação, essa circunstância do que estamos vivendo, como a gente pode elaborar essa nossa subjetividade, como a gente estava comentando anteriormente, né? Esse normal, o que é esse campo da normalidade, né? O que é que nós passamos a nos acostumar e como nós processamos aí. E eu não quero, eu vou fazer um deslocamento de uma fala do crítico Mário Pedrosa, que um crítico de arte que teve uma posição fundamental dentro do nosso campo de estudo, principalmente aí nos anos 70 e nos anos 80, né, da sua produção, e que, óbvio, naquele momento lá, ele tem uma frase que ele elabora, que é: na crise é preciso ficar do lado dos artistas. Eu vou deslocar, me apropriar um pouquinho dessa frase dele e trazer para o nosso momento, para dizer que talvez por aí também a gente consiga sinalizar essa importância do campo artístico para tratar justamente dessa nossa subjetividade nesses tipos de pandemia. Obrigada. Obrigada, professora Sinara. É verdade, precisamos ficar ao lado dos artistas. Eu vou mudar um pouquinho aqui a agenda, porque é pedido do professor Tiago. Ele solicitou que ele apresentasse até 10 horas, né? Pelo menos foi isso que eu recebi, uma recomendação da Aline. Tiago. E aí ele solicitou para ficar até 10, e outro solicitou para ser depois das 10. Então, atendendo a solicitação do professor Tiago, agora eu passo a palavra para ele. Bem-vindo, professor Tiago. Bom dia, pessoal. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. De manhã, professor Ogami, professor Iracildo, todas as colegas, né? Eu ainda me admiro, né? Assim, eu sou aluno da UNB da década de 90, me tornei professor alguns anos atrás aqui, definitivamente. E a nossa universidade é muito grande, assim, uma diversidade enorme, né, de perspectivas e pessoas incríveis, né? Então, tem sido bastante recompensador, assim, acompanhar, né, esse período, né, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tenho conhecido pessoas incríveis, assim, né, de diferentes áreas, completamente distintas da nossa, né, relações internacionais. A gente vive uma bolha, discutindo política internacional às vezes, e tem sido realmente genial poder ter essa oportunidade de conhecer pessoas de diferentes áreas. Já me interesso em conhecer mais de perto os trabalhos que estão sendo apresentados aqui. A última fala da professora Sinara. A gente está, inclusive, com um projeto que ia acontecer nesse semestre, vai ter que talvez acontecer até o final do ano, que é justamente olhar a Agenda 2030 a partir da ótica da arte, né? Então, depois eu acho que eu até gostaria muito de pudesse conversar um pouco e tal, para apresentar a nossa perspectiva, né? Bom, agradeço muito o convite de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a nossa participação, né, dentro desse chamamento que foi feito à nossa comunidade para reagir, né, dentro do contexto da pandemia do Covid-19, né? Então, rapidamente, né, o nosso programa é um programa estratégico, o NB 2030, né, de sustentabilidade e desenvolvimento inclusivo, né? Então, essa é uma perspectiva nossa, brasileira, né? Eu gosto de frisar isso, porque quando você começa a discutir e perceber que mundo afora as pessoas falam muito em desenvolvimento sustentável, mas não entendem que sem inclusão social, acessibilidade, etc., você não vai nunca
alcançar essa ideia de desenvolvimento sustentável. E isso é muito forte, muito claro dentro da nossa tradição de pensamento. Então, a gente tem dentro da Universidade de Brasília o Centro de Desenvolvimento Sustentável, que é o parceiro, amigo, né, e várias amigas, professoras, colegas que têm desenvolvido um trabalho maravilhoso. Você tem uma Secretaria de Meio Ambiente que tem uma perspectiva mais logística, operacional. Você tem um plano hoje logístico de sustentabilidade, ou seja, você tem uma série de iniciativas dentro da Universidade de Brasília que conversam muito numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de inclusividade. E o programa UNB 2030, ele vem para somar um pouco, né, a tudo isso que já vem acontecendo na universidade há algum tempo, tentando fazer essa ponte entre o que está sendo discutido globalmente lá fora, né, e o que a gente pode, de alguma forma, melhorar, né? Então, existe uma perspectiva que está muito atrelada a ensino, pesquisa e, obviamente, a extensão universitária, como caminhos naturais para você alcançar o que a Agenda 2030 e os 17 ODS que são preconizados aí pelas Nações Unidas, né? Obviamente, aquilo que a gente está perseguindo, que é a transformação social. E daí veio um pouco da inspiração para a gente construir o projeto que a gente construiu, que é justamente o chamado, esse projeto que está rodando de transformação social em tempo de crise, né, o enfrentamento ao Covid-19. Né? Então, a gente teve essa providência de usar um pouco do que a Agenda 2030 e os ODS nos proporcionam de gancho para determinadas discussões, para desenhar um projeto um tanto quanto simples, mas engenhoso nesse desafio de você procurar alcançar a comunidade, né, ou seja, preencher um pouco esse espaço da extensão universitária, num contexto em que a gente não pode estar presente dentro da comunidade, né? Então, como fazer extensão universitária nesse contexto? Então, a gente tentou desenhar isso e elaborar isso dentro de uma perspectiva um pouco mais peculiar. E aí, eu queria apresentar para vocês um pouquinho daquilo que a gente tem feito, né? Então, a gente tem, por exemplo, não sei se eu vou conseguir aqui, mas não sei se eu consigo, eu poderia, não sei se eu consigo, se alguém pudesse me ajudar, a fazer uma, deixa eu ver, eu queria, na verdade, era projetar, né, não sei se eu consigo projetar, eu acho que tem que consultar aí os universitários. Se os universitários pudessem me ajudar. Eu não estou vendo aqui... Gabriel, tem que perguntar a Gabriel. Bom, se a plataforma me deixa. Mas eu queria mostrar para vocês, na verdade, isso, né? Bom, mas depois eu posso também disponibilizar. Mas a gente tem duas ações que estão acontecendo muito nessa perspectiva do plano presente, né? Uma faz uma série de entrevistas, na verdade, colher depoimentos de pessoas que tratam das temáticas da agenda, né? Para quem não conhece, a Agenda 2030, ela tem 17 grandes objetivos: erradicação da pobreza, combate à fome, bem-estar e qualidade de vida, que é saúde, educação de qualidade, gênero, energia, trabalho decente, água, etc, né, passando por o último 17, que é parcerias, né? Então, a gente tem convidado pessoas, especialistas de dentro da UNB, de fora da UNB, conectado a movimentos sociais, ou seja, que está na linha de frente, realmente, das discussões sobre essas 17 temáticas, para darem os seus depoimentos. E a gente está recolhendo esses depoimentos como uma forma de apresentar para a comunidade contrapontos a determinados discursos, né, que têm sido feitos na mídia, que têm sido apresentados por esse governo, etc., numa maneira de qualificar o debate, né? Então, a nossa primeira preocupação é qualificar o debate, né? Como é que a gente pode fazer com que a comunidade tenha acesso a informações de qualidade? A segunda coisa que a gente está tentando fazer é, de alguma maneira, envolver os alunos, né, extensionistas, não extensionistas, numa lógica
pedagógica, que se tornou, na verdade, muito interessante em termos do projeto. Então, hoje eu tenho uma equipe mobilizada de pelo menos 25 alunos que estão nos temas da agenda e proporcionando aí a eles e a elas a oportunidade de poder estar pesquisando sobre as temáticas, pensando criticamente sobre as temáticas e desenvolvendo um material e um conteúdo a ser exposto à nossa comunidade por meio das redes sociais, das mídias sociais. E aí entra uma outra coisa fundamental do nosso projeto, que é a parceria com outros projetos que já acontecem, dentre eles, por exemplo, o programa estratégico de comunicação do DEX também, que até recentemente estava sendo coordenado pelo professor Rafael Vilas Boas e agora está sob coordenação do professor Alexandre Pilati. Então, essas parcerias também têm viabilizado. E aí, uma das outras coisas, um dos outros materiais realmente concretos que a gente tem são os cards que a gente tem desenvolvido. E os cards são totalmente feitos pelos alunos em termos de conteúdo, né? Então, eles pensam, eles refletem, a gente discute a melhor informação possível para a gente apresentar nos cards. E a partir dos cards, né, no seu conteúdo feito, a gente repassa, então, para a equipe do DEX, e aí eu queria parabenizar demais a equipe do DEX, e especialmente o Luiz Henrique, que tem dado todo o suporte para a gente na produção desses cards. E os cards estão ficando incríveis, e a gente está lançando esses cards aí nas redes sociais, então, Instagram, Twitter, Facebook, onde a gente pode também novamente qualificar de maneira crítica determinados posicionamentos, né, determinadas discussões acerca dessas grandes temáticas que giram em torno da Agenda 2030, que, na verdade, são totalmente temáticas relacionadas à realidade do Brasil, à realidade da universidade brasileira, etc. Né? Então, eu convido a todas e a todos a poderem acompanhar o nosso trabalho, né? Eu acho que nas redes sociais a gente tem isso, Twitter, hoje, Instagram, né? Ferramentas essenciais para a gente se comunicar, então, com o nosso público. Então, de maneira geral, assim, os resultados têm sido muito, muito promissores. A gente está tendo um alcance nacional e internacional das nossas postagens. A gente está promovendo informação de qualidade baseada em evidências científicas, o que é algo fundamental nesse momento. Eu acho que se encaixa muito nessa lógica do NB perto de você, da marcha pela vida, pela ciência. Há uma preocupação em sensibilizar, obviamente, em relação às demandas sociais, o que a sociedade está demandando de fato, né? E, ao mesmo tempo, a gente está criando, e isso eu acho incrível, né? Uma quantidade de informação que é uma memória institucional de como que a universidade está reagindo, por exemplo, e a sociedade brasileira está reagindo no enfrentamento ao Covid, né? Então, o produto final que a gente espera ter, né, no final do ano é tentar pegar todo esse material que a gente tem produzido de depoimentos, de cards, etc., e transformar numa espécie de documentário, né? Então, a gente está imaginando que ao final do ano a gente vai conseguir dar uma resposta bem interessante de preservação da memória institucional, porque esse é um momento histórico, né? Então, algumas pessoas já entenderam isso, né? Que a gente vai ter esse contexto da pandemia, do Covid, como já é um contexto, ele já é um divisor de águas, né? O que a gente chama, em relações internacionais, de um turning point, né? Ou seja, vai ter uma virada, né? Então, todas as decisões políticas, em todos os processos eleitorais do mundo inteiro hoje, vão levar em consideração o quanto aquele governo reagiu bem ou reagiu mal, por exemplo, a esse contexto. A gente sabe que projetos políticos estão totalmente hoje atrelados a uma boa resposta ou uma resposta fracassada, por exemplo, a essa pandemia, né? Então, e como que a gente vai, de fato, reagir a transformações sociais, né? Então, para isso seria fundamental que a gente tivesse, de fato, conseguido garantir essa memória de tudo que a gente conseguiu fazer nesse contexto, né? Eu acho que era um pouco isso da nossa participação até o momento. O projeto continua, ele segue, né? Eu convido a todas as colegas e todos os colegas que queiram
contribuir, se quiserem, os nossos microfones estão totalmente abertos para receber os depoimentos de vocês, né? Então, a gente tem uma das temáticas, professora Sinara, inclusive a arte e comunicação, dentro dessa perspectiva, né? Então, outras colegas de outras áreas também, se quiserem contribuir, vai ser sensacional. A gente está com os nossos canais de comunicação. Depois eu posso circular o projeto direitinho para vocês terem noção, e agradecer demais a oportunidade de estar aqui hoje para falar para vocês sobre o nosso projeto. É isso. Obrigado, professora. Eu tenho uma reunião que começa, na verdade, às 11 horas, que é um evento internacional, que a gente vai discutir uma outra coisa sobre os ODS. É um evento que vai acontecer, está acontecendo em Utrecht, na Holanda, que a gente deveria estar lá, mas agora estaremos online, né? Mas começa basicamente 11 horas a nossa mesa, a nossa participação lá, então eu estou aqui, continuo aqui com vocês até 11 horas. Obrigada, professor Tiago. É interessante que essa mesa assim, é toda mulheres, né? E temos o professor Tiago, né? Foi muito importante, né? Uma forma de quebrar também a hegemonia, já que nós somos hegemonia. Que nada, essa nossa hegemonia masculina indo tanto, esse patriarcado, acho que tem que quebrar mesmo, né? Eu me sinto, na verdade, honrado de estar numa mesa só com mulheres incríveis, né? Todas elas empoderadíssimas nas suas temáticas, etc. Fico muito feliz. Isso é verdade. E é muito bom também ouvir. Obrigada. Agora, professora Isabela Monteiro, ela se encontra? Professora, pela ordem, acho que é a professora Emília. Não, porque na ordem que tinha a professora Isabela, mas a professora Emília. Seja bem-vinda, professora Emília. Bom dia a todos. Eu tive um problema com o acesso aqui à internet. Eu me ausentei em boa parte da apresentação da professora Sinara e peguei alguma coisa do professor Tiago. Pelo pouco que eu pude perceber, né, é uma honra realmente estar aqui e poder ver a diversidade de trabalhos. Eu queria falar para o Tiago que é também uma honra, tá? Participar de uma mesa só de mulheres e ter um rapaz, um menino, né, nos acompanhar, né? Eu acho que ele falou muito bem essa questão da hegemonia masculina e que a gente vê cada dia mais essa hegemonia sendo quebrada, né? Principalmente na universidade. E ter um rapaz aqui com esse pensamento tão assim acolhedor à mulher, ao feminino, é muito bom, né? Se a professora me permite, desculpa, professora me permite, fico muito feliz de chamar de rapaz. Eu, aos 42 anos de idade, É um garoto. Me sinto super feliz, incrível. Estou no projeto para viver 100 anos. Então... Eu também. Obrigado, professor. Então, eu queria agradecer ao convite, tá? Agradecer ao convite e parabenizar aos realizadores desse evento, desde os professores, né, que estão encabeçando esse projeto, até as pessoas que estão na organização. A Aline, o Gabriel, né, enfim, a professora Algamir, professora, eu sou péssimo de nome, Ocimara, né? Muito obrigada pela me desculpe. Enfim, parabéns muito obrigada pelo convite de participar e parabéns pela realização deste evento aqui. É muito importante, né, a universidade estar perto da sociedade. E neste contexto que estamos vivendo aqui, que é um contexto bem particularizado, usar essa ferramenta de vídeo, né, para driblar essas circunstâncias é também um momento histórico e muito importante mesmo. Eu vim aqui falar do projeto de extensão denominado Infecção por Coronavírus. Informação objetiva e precisa é o melhor remédio. Esse projeto de extensão ele nasceu da continuidade de outro projeto
eu faço parte de um grupo de pesquisa com professoras lá da Universidade, na UNB Ceilândia, da Faculdade de Ceilândia. Somos 5 professoras, a professora Margot, inclusive, está aqui também, é nossa colega de grupo de pesquisa, professoras Lene Galato, Micheline Mendes e Camila Areda. A gente adaptou um projeto já existente, né, para o contexto do coronavírus. Esse nosso projeto de extensão, ele procura elaborar e disseminar informação objetiva e precisa e oportuna sobre tudo relacionado à área de saúde. No contexto atual, é sobre infecção por coronavírus. Então, o nosso trabalho consiste em orientar... esse projeto, ele conta, além das professoras que eu já citei o nome aqui, que fazem parte do grupo de pesquisa AMUR. O grupo de pesquisa AMUR, ele se denomina Acesso a Medicamentos e Uso Responsável. Além das pessoas do grupo de pesquisa, fazem parte outros professores de outras áreas, veterinária, enfermagem, comunicação, além de alunos de pós-graduação e graduação. Então, de que consiste esse trabalho? Os alunos são orientados a buscar informação em documentos técnicos, artigos científicos, para buscar informações relacionadas à infecção pelo coronavírus. E aí, sob orientação dos professores e alunos de pós-graduação, eles elaboram uns panfletos. Nós chamamos de flyers ou panfletos. Panfletos com informações breves, geralmente frases curtas, discurso direto, com figuras, com imagens, para poder orientar a população, de modo geral, os cuidados que ela deve ter com relação à Covid-19. Esse projeto ele conta com 19 pessoas participando, né, na elaboração do conteúdo, na revisão e na divulgação desse material. Nós produzimos até hoje quase 20, em torno de 20 panfletos. Esses panfletos, eles discorrem por assuntos que vão desde os cuidados que se deve ter ao ir às compras, por exemplo, a questão do distanciamento social, né, os cuidados que você deve ter com relação à higienização dos alimentos, a postura de como se portar no mercado. E temos também outro panfleto que fala da importância do isolamento social para amenizar os impactos na rede de saúde. Temos também outro flyer, outro panfleto sobre descarte de lixo, manuseio de água sanitária, como usar a água sanitária para desinfecção de ambiente doméstico, enfim. Tudo isso, né, com o intuito de esclarecer a população em educação e saúde e visando que ela tenha o maior cuidado em si, né, para a prevenção da infecção pelo coronavírus. É uma doença recente, né, e sim, tem muita informação descontextualizadas e desencontradas. Isso, assim, é esperado, porque é uma doença nova, como eu falei, mas o que nós temos de mais impactante hoje em dia, que o volume de informação é muito alto, muito grande, e tem muita informação imprecisa, informação falsa, as chamadas fake news. Então, este projeto, né, esse projeto de extensão, ele visa principalmente isso, né, de disponibilizar para a sociedade uma informação que seja acessível a ela, compreensível, mas que terá muito impacto no seu cuidado com a saúde. A gente vai continuar esse projeto até março de 2021, e nós estamos elaborando mais panfletos, agora envolvendo outros assuntos. Em breve a gente deve estar divulgando. E importante também falar que esse projeto, né, ele é totalmente digitalizado, os panfletos não são impressos, eles são disponibilizados por meio das redes sociais. Nós temos no Facebook a página do AMUR, do nosso grupo de pesquisa,
que é facebook.com/amurfceunb, ou se você digitar só a palavra Amur, AMUR, você vai entrar na nossa página lá do Facebook e encontrar os nossos flyers. E também no Instagram, @AmurFCEUNB, também estão lá disponibilizados todos os nossos panfletos. A gente orienta que a população acesse esses panfletos, se achar necessário, baixe esses panfletos e divulgue para os seus conhecidos, familiares. E dando seguimento a esse trabalho, a gente pretende, além de produzir mais panfletos, ao final de um período, talvez no final do ano, semelhante ao que o professor Tiago falou, a gente deve fazer um compilado, né, como fosse uma cartilha, né, uma cartilha registrando todos esses panfletos e fazendo textos conectivos entre um panfleto e outro, né? Enfim, a gente espera que com esse trabalho a gente possa educar a população, informá-la com informações precisas, de modo que ela se cuide, né? E que possa prevenir, né, o contágio da infecção pelo coronavírus. Professora? Professora Emília, finalizou? Sim, eu já terminei a minha apresentação. Ah, tá. Então, obrigada, professora. Agora, a professora Algamir, né, vai se retirar para outra reunião, né? É a nova fórmula, né? A gente está presente, isso que eu estava brincando, estamos oniscientes e onipresentes. Então, a professora agora só vai ficar onisciente. E onipresente, ela vai para a Câmara. Pode falar, professora. Obrigada, Iracilda. Então, bom dia a vocês. Bom trabalho. Eu já me despedi aí no chat. Vamos dar continuidade ao trabalho normalmente. Muito bom. A pena poder assistir agora, mas como está sendo gravado, eu assistirei posteriormente, né, no www.youtube.com, o canal que está sendo desenvolvido. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, professora. Então, vamos seguir. Então, agora eu convido a professora Isabela, né? A professora Isabela Monteiro. Olá, bom dia a todos. Ah, tá, a professora apareceu aqui. Ah, sim, sim. Estão me ouvindo? É que eu não consegui da outra vez desabilitar aqui, habilitar o microfone. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de falar que fiquei bastante contente com esse evento, com a possibilidade da gente discutir um pouco o que está sendo feito nessa condição nova, né, de isolamento social, que a gente nunca tinha vivido antes, devido à pandemia, e agradecer a oportunidade mesmo de divulgação dos projetos relacionados a essa questão. Então, o nosso projeto é chamado Gincana Virtual da Fonoaudiologia, UNB, Atualidades em Saúde, Pesquisa e Educação. O surgimento a ideia desse projeto, né, inicial, foi uma preocupação relacionada aos aspectos negativos em relação à saúde mental em tempos de isolamento social, né, que o fato de estarmos isolados representaria uma vulnerabilidade, né, uma condição diferente de vida e que isso pode ter afetado muitas pessoas, né, e aí nós voltamos essa preocupação ao curso de fonoaudiologia, especificamente, na tentativa mesmo de manter os nossos alunos com foco no curso de fonoaudiologia, apesar do semestre ter sido suspenso. Então, o nosso projeto começou na terceira semana de isolamento,
Então, nós tivemos aí, na verdade, na terceira não, na segunda semana e meia, né, porque a gente teve o cancelamento, a paralisação do semestre na metade de uma semana, aí correu mais uma semana, logo na semana seguinte a gente já começou com as atividades da gincana, no sentido mesmo de manter esses alunos entretidos, envolvidos com o curso de fonoaudiologia. As perguntas da gincana são perguntas do curso de fonoaudiologia desde o primeiro semestre até o 8º semestre, inclusive com alguns casos, discussão de casos para os alunos, e também com questões relacionadas ao COVID, então mantê-los informados ou estudando sobre questões de prevenção e tratamento da COVID-19. E nós estamos bastante contentes, nós estamos agora completando a 8ª semana, esse projeto foi desenhado, como a gente não tinha a menor ideia de quanto tempo iria durar, quanto tempo vai durar esse isolamento, a medida de isolamento social, ou mesmo as etapas todas de pandemia, que a gente possa retornar às atividades presenciais, nós planejamos a gincana para 16 semanas, então ela terá a sua finalização prevista para agosto, metade do mês de agosto. Então, nós estamos agora exatamente na metade da gincana, e estamos muito contentes com os retornos positivos dos alunos, né, existe um engajamento bastante amplo, os alunos estão divididos em 8 equipes, cada equipe tem alunos desde o primeiro semestre até o 8º semestre, então o que a gente tem observado é que os alunos de primeiro semestre estão se mantendo vinculados ao curso de fonoaudiologia, curso esse que eles tiveram acesso por uma semana apenas, então a gente teve um retorno bastante positivo desses calouros que acabaram de entrar na universidade, assim como também dos demais alunos, que muitas vezes os 7º, os 8º semestres, né, os semestres finais do curso, acabam não tendo contato com os alunos mais novos, por conta dos estágios, né, das atividades de estágio. Então, eles estão voltando a vivenciar esse convívio com os alunos, discutindo essas questões a cada semana. Então, como é que funciona o nosso projeto? Na segunda-feira, nós lançamos o tema da semana, são 4 questões por semana, então nós lançamos os 4 temas dessas perguntas na semana, na segunda-feira. Então, na segunda-feira, os alunos têm contato com essa temática e começam a se dividir para a busca de material didático, para discussão, etc. E na quinta-feira, nós lançamos online, virtualmente, as perguntas para que todos os alunos da equipe responda individualmente. A gente fez essa resposta individual e não por equipe, para poder garantir a presença de todos e depois a certificação dessa presença, dessa carga horária que está sendo utilizada para a atividade, para o desenvolvimento da atividade. Então, todos têm que responder e depois nós contabilizamos a média por equipes, né? Então, antes da gente começar esse processo, lá na segunda semana de isolamento social, nós fizemos um levantamento sobre depressão, estresse e ansiedade nos nossos alunos, com uma triagem. É um questionário conhecido, né, chama DAS-21, e a gente fez uma triagem com 169 estudantes, participantes da gincana, nós temos 160 alunos do curso de fonoaudiologia, e em 10% dessas respostas, a gente teve presença de sintomas severos e 18% de sintomas moderados, relacionados principalmente a estresse e depressão. A ansiedade, que era até uma prerrogativa nossa, né, que a gente estava pensando numa hipótese de ter mais gente ansiosa, aparentemente não foi o sintoma mais grave naquela segunda semana de isolamento social. E a cada semana nós temos apresentado, junto com as questões, um termômetro semanal para procurar saber como anda, como foi aquela semana de enfrentamento desse isolamento para cada um
dos nossos alunos participantes, e nós temos observado que muitos alunos melhoraram esse termômetro, né, no sentido de como está lidando com essa situação de isolamento, talvez por conta dessa atividade que está sendo vinculada junto com a universidade e os colegas e tudo mais, queira quer não, a gente aumenta esse contato entre os alunos, mas alguns alunos estão preocupando a gente com o sentido até de estarem piorando essa medição do termômetro. Então, nós, a partir dessa metade da gincana do projeto, nós entramos em contato com a DASU e vamos fazer uma atividade integrativa hoje com todos os alunos do curso de fonoaudiologia, participantes ou não da gincana virtual, com a DASU. Então, nós temos hoje uma live no final da tarde com a psicóloga da DASU, exatamente a partir desse levantamento que a gente está fazendo ao longo das semanas no nosso projeto da gincana virtual. Então, eu estou bastante contente com esse projeto, somos 6 professores envolvidos, só os professores têm acesso a essas questões emocionais dos nossos alunos. O CA está envolvido com a questão acadêmica, então foram os alunos do CA que elaboraram todas as perguntas, mandaram para os professores para fazer o gabarito dessas questões, e eles que estão disponibilizando a cada semana as perguntas para os integrantes da gincana. E nós estamos contentes por isso, porque a gente está podendo realmente intervir nessa questão de saúde mental. Tivemos o apoio total da UNB em termos de organização, né, que é a DASU, além de estar disponibilizando as atividades de apoio ao isolamento social e ao aluno que está realmente em sofrimento mental, de uma forma geral, eles atenderam a gente quando a gente finalizou esse compilado da metade do projeto, e nasceu essa preocupação a partir dos números que a gente viu, e foi prontamente respondido com essa live para os nossos alunos, organizado pelo CA de Fonoaudiologia e a DASU. Então, a gente queria até agradecer prontamente essa resposta que a UNB nos deu. Né? Então, é isso, o nosso projeto, e estamos agora finalizando a 8ª semana, começando a próxima metade, finalizando aí, provavelmente, na metade de agosto. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Isabela. O que a gente vê aqui é que, independente, né, de semestre suspenso, qualquer outra coisa, a universidade continua, né, continua atenta, continua pulsando, né, e vendo vários projetos aqui, né, todo mundo preocupado, né, com o que está acontecendo, principalmente com os alunos, né, e a comunidade também universitária, técnicos terceirizados, professores, alunos, né, e pensar também até nos nossos professores, né, professores também passam, né, por depressão, por ansiedade, por angústia, por medo, né? A gente não é super-herói e super-heroína, a gente também está inserida dentro desse modelo aí, né? Que está acontecendo. Mas o importante é isso, que estamos todos presentes aqui e para mostrar que a universidade é aí. A universidade é isso, é a resposta ao que a sociedade exige, né? Nesse momento. Vou te convidar agora a professora, mas eu gostaria só de fazer um relato rápido, assim, parabenizar a FCE, né? Como ela está sempre presente, né? Como ela está sempre, principalmente relacionada à saúde, a FCE está aí, né? Eu, como sou do COPE, né? Comitê, né? Das avaliações e tudo, quando eu pego alguns para avaliar, então eu vejo FCE, eu falei, gente, como, sabe, eu fico encantada, como a FCE sempre está, né, profissionalista, quase uma linguagem escoteira, né, sempre alerta. Professora, eu também observei isso daí, e por ser da FCE, eu fico muito contente, né, de ter vários trabalhos da FCE, né, na extensão. Eu acho que isso é muito, muito importante. E me deixa que tem uma frase
se não me engano, é de um rap, ou eu vi isso num livro, né? No livro do professor nosso lá também, que na quebrada a parceria é mais forte. Então, ou seja, isso aí só prova que essa frase está certa, né? Lá na quebrada, lá na Ceilândia, a parceria é mais forte. Realmente. Então, convidando agora a professora Margot, né, para apresentar seu projeto. Bem-vinda. Bom dia aos meus colegas da UNB. Eu gostaria de, assim como os outros já referiram, dizer que é um grande prazer estar aqui nesse momento de construção coletiva e apresentando o que nós estamos fazendo, como a UNB se concretiza no que se refere a estar perto um do outro nesse momento de distanciamento. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós, há 6 anos, lá na Faculdade de Ceilândia, nós elaboramos e implementamos um programa de extensão que é a Universidade do Envelhecer, a UNICER, que tem como principal missão acolher, por meio da educação, os idosos e também, apesar da população alvo desse projeto ser os idosos, nós queremos discutir o processo de envelhecimento, o que podemos fazer, quais são as estratégias que nós temos para envelhecer com qualidade no país, né? Então, isso envolve um programa de extensão nosso lá da FCE, como eu falei antes, cerca de 32 professores estão envolvidos, né, e desenvolvem esse projeto, e nós buscamos acolher a comunidade, trazer a comunidade para a universidade. Esse caminho ele é bastante interessante e nos oportuniza dar a voz aos idosos e aprender com eles e também trocar experiências para que a gente possa construir essas estratégias. Com isso, nós agora, nesse tempo de distanciamento social, nós elaboramos um projeto denominado Projeto Ação, que é o contributo da UNICER em tempos de pandemia, onde nós não podemos atualmente estar com os idosos de forma presencial, tratando desse tema, conforme eu coloquei anteriormente. Então, nós procuramos trazer as casas, levar até os lares, onde principalmente conversar, trocar experiências com os idosos, como nós fazemos presencialmente. Nós temos cerca de 7 turmas de idosos, com, em média, 60 alunos, onde nós ministramos aula no âmbito da UNICER durante toda a semana, de segunda a sexta, das 14 às 17 horas, falando e debatendo temas de interesse da comunidade em relação ao envelhecimento e a repercussão desse envelhecimento na sociedade. Então, para isso, nós realizamos essas atividades que agora, no momento de distanciamento, não é possível que a gente continue. Então, nós criamos o projeto Ação para que, a partir dessa conversa feita por lives, no primeiro momento, nós possamos tratar desses temas de interesse. E nós estamos tendo um bom resultado, um resultado muito interessante, com participação dos idosos, muitos idosos no Brasil inteiro. Esse projeto Ação, ele é coordenado pela Universidade de Brasília, mas nós temos parceiros no Brasil, nós estamos com professores e pesquisadores da área do envelhecimento humano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal de Alagoas. Eu já aproveito e agradeço a participação desses nossos colegas, está sendo muito importante. E do que trata? Qual é o nosso principal objetivo nesse momento? Nós selecionamos vários temas de interesse da comunidade, e aí nós passamos, então, a tratar desses temas, convidando as pessoas a vir com a gente nessa nossa conversa. O projeto Ação, ele se preocupa principalmente na questão da valorização do idoso, porque todos nós sabemos que com essa estrutura do Covid, essa pandemia,
os idosos são considerados um grupo vulnerável. Isso causou muito pavor entre as pessoas, medo, né, entre as pessoas. Existem muitos idosos no Brasil que vivem hoje em isolamento já, né? Anterior à pandemia, já viviam uma situação de extrema solidão. E aí o que acontece? Com essa estrutura toda que se criou, a gente precisou ser criativo e pensar numa forma de valorizar essas pessoas, de motivá-las, porque o convívio social agora com as famílias em casa, já teve uma colega aí que já colocou a questão da depressão, da ansiedade, isso toma um vulto bastante significativo. Então, para que isso não aconteça, para que o idoso se sinta bem, para que ele possa ser um facilitador do convívio familiar, para que não se intensifique os dados de violência contra a pessoa idosa, que, infelizmente, o Distrito Federal é uma das unidades federativas com maior impacto em relação, um dos maiores impactos em relação a esse tema da violência contra a pessoa idosa, não se intensifique nesse momento. Pelo contrário, que o idoso seja realmente uma pessoa que possa ser acolhida e que possa acolher a família e trabalhar essas questões todas. Então, a valorização, a motivação e a transformação de como é que nós vamos conviver em família, como é que a gente pode tratar esses temas todos relacionados a esse convívio, nós temos tratado no âmbito das nossas lives. Além disso, nós estamos produzindo um material escrito, que é um material, é uma cartilha que é resultante de todo esse processo. Além dos professores que participam dessas lives, nós temos os estagiários, os alunos de graduação, que estão inseridos no programa Unicer e que estão no projeto Ação, fazendo um resumo de tudo que foi discutido e disponibilizando na rede social para as pessoas. Nossas lives também ficam gravadas, se por algum motivo as pessoas não conseguirem participar, elas podem retomar esse assunto. Então, assim, na nossa experiência, nós estamos tendo uma boa participação, nós temos em torno de 1.500 pessoas discutindo com a gente esses temas todos, idosos. Eles podem perguntar, questionar, eles podem participar realmente, efetivamente. E nós realizamos até o momento 39 lives, e agora vamos passar para uma segunda parte, onde vão ser realizados 5 mini-cursos diários, de segunda a sexta, sobre temas específicos, né? Também, de interesse deles. Nós temos o autocuidado, nós vamos falar sobre a legislação, direitos, acesso a esses direitos, deveres, cidadania. Nós estamos falando também da educação, para que serve a educação ao longo da vida, que é um tema que está na agenda 2030, qualidade da educação, e nós temos colocado a educação como algo que deve se estender, né, ao longo da vida das pessoas, e a gente tem discutido isso, qual é o papel da universidade em relação a estudo. E esse projeto, então, ele faz parte de uma estratégia da Unicer de manter os nossos alunos, que são cerca de 400 alunos idosos, ativos durante esse processo, evitando que eles adoeçam ou que eles tenham problemas relacionados ao isolamento social. Todos estão convidados, essas lives são abertas, né? Então nós temos essa estrutura toda. Eu gostaria também de agradecer todo o apoio que nós temos recebido da universidade, e se vocês me permitem, eu gostaria de usar as palavras de Rubem Alves para falar algo que realmente me toca nesse momento, que é o seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem de voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. E eu agradeço muito à Universidade de Brasília por ser uma escola asa. Aqui nós temos a oportunidade de estar, sim, perto um dos outros, mesmo em isolamento social. Aqui nós temos a capacidade de trazer as pessoas para discutir, debater, refletir, criticar a nossa realidade. É um momento bastante difícil para todos nós, mas a universidade está perto, está presente, está participando e nós estamos acolhendo e sendo acolhidos pela comunidade. E eu parabenizo a todos os meus colegas que estão aqui comigo, que têm a coragem de incentivar as pessoas a voar, porque é isso que a gente pensa e é isso que a gente almeja. O nosso principal objetivo na universidade é fazer com que o conhecimento ele se difunda, fazer com que ele avance e, acima de tudo, a gente estar presente para que a gente possa desenvolver todas essas ações. Então, muito obrigada pela atenção e a gente está disponível, nós temos o Facebook, onde as pessoas podem acessar nossas lives, elas estão disponíveis, estão gravadas e a nossa equipe de comunicação está à disposição de todos para que a gente possa evoluir. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, professora Margot. Conheço bem o seu projeto, né? Inclusive já estive na estrutural, em algumas aulas, já participei de algumas formaturas e sei como é importante, já participei das formaturas, já participei da alegria de todos os formandos, que é muito emocionante, né? Eu brinquei que uma das formaturas que eu participei, eu ganhei tanto beijo que eu vim para casa, nem sabia, assim, mais cedo, que todos que faziam questão de beijar. É verdade, eu já estou até sentindo saudade disso. Justamente. E principalmente para essa população, né, que nesse momento, né, passa a ser de risco, né, o idoso, né, considerado de risco, né, então que às vezes sofre preconceito. Para algumas pessoas, para suas famílias, para tudo, o cuidado tem sido maior, as pessoas se preocupam em cuidar dos seus avós, dos seus pais idosos, não quer que saia para cuidar, mas, às vezes, outros já têm preconceito, no sentido que não tem que se preocupar. Se é idoso que morre, tudo bem, né? Não vamos nos preocupar. E o Rubem, que você falou dos pássaros, né, que somos, que temos asas, né? A gente só tem que ter cuidado para não cortar as nossas asas, né? Porque estão tentando fazer isso, né? Estão tentando cortar as nossas asas, né? Existe um projeto muito forte, né, que a gente fique sem asas, mas a gente vai reagir, porque, como diz, as asas estão dentro de cada um. Obrigada, professora. Então, agora eu convido a professora Isabela, deixa eu pegar aqui, deixa eu colar aqui o nome, Isabela Cristina, né? É porque Isabela Monteira, Isabel Cristina, eu estou chamando de Isabela, mas é Isabel Cristina. Professora Isabel Cristina? Pois não, todos me ouvem? Sim, eu estou ouvindo. Acredito que todos estão ouvindo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho para evitar. Bom, pessoal, a nossa estratégia foi proposta como curso de extensão nesse momento da pandemia. Está falhando? Alô? Oi? Eu estou ouvindo bem. Tá, é porque estava cortando. Perdão, professora. A nossa estratégia proposta como uma atividade de extensão nesse momento da pandemia foi um curso de vigilância sanitária em tempos de pandemia.
Qual é a discussão que nós vamos fazer nesse curso de 160 horas, que vai ser promovido pelo DEX? Teve apoio na chamada 1, conjunta, um apoio FAP-DF. Nós vamos falar de todos os aspectos da vigilância sanitária, entre eles a definição. Vamos discutir assuntos disso relacionado ao Sistema Único de Saúde e quais são as estratégias de enfrentamento à pandemia que tem colaboração de vigilância sanitária. Aí, nesse ponto, nós vamos discutir com os alunos, esse curso está sendo gravado, os principais pontos, desde a vigilância sanitária de medicamentos, como é que faz uma pesquisa clínica envolvendo seres humanos com novos medicamentos para tratamento da Covid-19, como é que é feito, por exemplo, a vigilância sanitária das unidades de alimentação e nutrição, que são os restaurantes, quais são os cuidados que devem ter. Por exemplo, nessa parte de vigilância de medicamentos, eu vou contar, a gente vai poder contar com o pessoal da Anvisa. Na parte de vigilância de alimentos, a gente vai contar com a participação da professora Rita Rutz, do Departamento de Nutrição, junto com alunas dela, que é a professora especialista nessa área. Nós vamos falar também da atenção dos serviços de saúde, como, por exemplo, o fornecimento de respiradores, a adequação de respiradores N95. Para isso, a gente também vai contar com o pessoal da Anvisa nesse curso. Enfim, a gente vai tentar tratar para a população em geral. É um curso que ele foi desenhado para qualquer pessoa que tenha, no mínimo, o ensino fundamental completo. E nós vamos tratar isso para a população em geral. O curso ele vai ser disponibilizado online, totalmente gratuito. A certificação vai ser pelo DEX, e o início das atividades vai se dar no dia 8 de julho. A gente teve que fazer um adiamento para a adequação do curso, aí iniciaremos no dia 8 de julho. Basicamente, essa vai ser a nossa exposição aqui, convidar todos. A inscrição disso vai ser no site. Vai ser no site disponível pelo DEX, mas, por enquanto, quem quiser acompanhar, nós temos o site do nosso grupo de pesquisa, que é www.patomolfce.com, e lá eu vou fazer todo o direcionamento, a gente fala dos nossos trabalhos dentro da vigilância sanitária, e aí eu vou fazer o direcionamento para o site da inscrição. Basicamente é isso, eu fico disponível, então, para as perguntas e reflexões. Obrigada, professora. Vou colocar no chat esse contato que você acabou de falar, tá? É bom que aí todo mundo... eu acho que todos falaram, né? Eu acho que agora está aberto, né, para as perguntas, respostas, e eu não sei, teria que ver com o Gabriel, não sei se tem alguma pergunta fora do chat, se tem como ter. Professora Ogami, eu queria fazer uma pergunta. Professora Iracilda. Iracilda, perdão, gente, eu sou péssima de nome e eu não consigo enxergar aqui o nome de vocês. Me desculpa, professora Iracilda. Não, pode fazer a pergunta, aí, seus colegas aí todos. Bem, queria parabenizar todos os colegas, né, os trabalhos maravilhosos, né, cada um com sua particularidade, mas todos com a similaridade de poder, né, servir a sociedade, né, e aproximar a universidade dessa sociedade. Eu gostaria de ver com a professora Isabela, parabenizá-la pelo trabalho, pelo excelente trabalho, né, com os alunos, verificando a questão mental dos alunos. Eu queria saber se essa gincana que você elaborou, se é possível ela ser aplicada para outros cursos, né? Se vocês, assim, esse modelo poderia ser aplicado a outros cursos. Por exemplo, na FCE nós temos vários cursos lá, farmácia, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, saúde coletiva, além da fono, né? Queria saber isso da professora Isabela. Então, como eu falei, a iniciativa foi do curso de fonoaudiologia e juntamente com os alunos do CA da Fono. Então, as perguntas, nós temos perguntas relacionadas à COVID especificamente,
baseadas no material que o Ministério da Saúde está disponibilizando, então os alunos teriam acesso a essas questões a partir do Ministério da Saúde, e questões relacionadas à fonoaudiologia, que foram criadas pelo próprio CA da fonoaudiologia, e a gente avaliou, né, esses 6 professores de várias áreas dentro da fono, avaliaram e fizeram o gabarito das questões. Eu não vejo problema em ser passado para outros cursos, mas aí a gente teria que ter uma organização dentro desses cursos para poder elaborar questões específicas do curso, né, porque aí nós, na nossa equipe, só temos professores do curso de fono, apesar da gente ter linguistas e psicólogos, mas eles estão envolvidos com o curso de fonoaudiologia, né, então é multidisciplinar, mas acaba que fica muito voltado para o curso. Então, acho que a gente poderia repassar, se for o caso, os instrumentos que a gente tem usado para os outros cursos, mas eu acho que seria uma organização de cada um. Então, a gente pode marcar, de repente, uma reunião e fazer alguma coisa relacionada a isso, sim, sem problemas. Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. E boa sorte aí, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigada. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta também ao professor Tiago, pode ser? Claro, Tiago está aí, prontinho. Tudo bom, Tiago? Eu gostaria de saber mais se vocês têm alguma coisa específica na Agenda 2030 relacionada à educação ao longo da vida, porque ela está presente na educação de qualidade, tem metas e tudo mais. A Unesco tem discutido nos documentos a questão dos objetivos da educação, do desenvolvimento sustentável, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa nesse sentido. É Margot, né, que me perguntou, foi isso? Isso. Ah, tá. Obrigado pela pergunta. Então, na verdade, bom, a pergunta é super pertinente, em 2 aspectos, né? Um é para pontuar o seguinte: a agenda ela foi um compromisso globalmente assumido, e para ser globalmente assumido por todos os países, você teve que estabelecer um nível de generalização que às vezes não alcançou determinadas dimensões, né? A mais candente, por exemplo, que a gente está vivenciando hoje no mundo todo, e particularmente no Brasil, é a dimensão, por exemplo, do racismo, né? Só para dar um exemplo de, por exemplo, uma temática que é super importante para o Brasil e outros países no mundo e que não está expressamente colocada dentro da agenda, né? O combate e o enfrentamento ao racismo. A ONU tem uma outra agenda, que é a década afrodescendente, todo compromisso e documentos internacionais nesse sentido. Assim como a Unesco, por exemplo, acaba sendo um pouco a instituição que vai governar essa agenda de educação. Então, quando a gente olha para o ODS 4, que é o ODS de educação de qualidade, você encontra lá algumas metas gerais, mas nenhuma delas especificamente, por exemplo, se preocupa com determinadas nuances ou especificidades da realidade brasileira, né? Ainda que, por exemplo, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, responsável por tentar adaptar as metas globais à realidade nacional, tenha feito um esforço de tentar, vamos dizer, traduzir a linguagem e colocar algumas preocupações específicas da realidade brasileira. Enquanto você olha o documento que o IPEA lançou recentemente, que chama Cadernos ODS, lá tem algumas especificações, particularmente, por exemplo, no ODS 4, onde vai se dar vazão, por exemplo, a uma preocupação com gênero, a uma preocupação com raça, com pessoas com deficiência, mas, por exemplo, a dimensão do envelhecimento, a dimensão da população mais velha não está expressamente colocado, né? Então, isso para mostrar o seguinte: 2 coisas. Uma, a agenda não é completa, então há uma incompletude, há silêncios, há incertezas. E 2, é que tudo isso, na verdade, é uma possibilidade para a gente debater e discutir esses temas que não estão presentes na agenda a partir da própria agenda.
Então, eu gosto sempre de frisar isso, né? Aquilo que não está na agenda, na verdade, é muito interessante para servir como debate, como discussão, para mostrar que a agenda precisa ser melhor adaptada para a nossa realidade ou para outras realidades. Não sei se respondi a sua colocação. Tem que ligar o microfone. Você respondeu e me deixou bastante desafiada, assim, porque me desafiada. Porque, o que acontece? O que a gente percebe? O Brasil está caminhando para o 5º país no mundo mais envelhecido. E a invisibilidade dos idosos no nosso país e também em outros locais do mundo é uma grande preocupação. E uma estratégia para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida, que a gente tem falado em vários nossos projetos, tem como foco a melhoria da qualidade de vida, a gente precisa forçar essa agenda, Tiago. Eu conto contigo porque eu também, na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não está expresso claramente a questão do envelhecimento humano, não tem documentos, é muito escassa a nossa literatura quanto como é que a gente vai desenvolver essa educação ao longo da vida. Então, eu tenho muito interesse nessa área e convido a todos os colegas também que a gente possa refletir e criar estratégias e articular os nossos projetos, incluir os idosos nessa discussão. Ok. Eu super me solidarizo, acho que é isso, é uma discussão que a gente tem que trazer para dentro da universidade, usar as ferramentas que nós temos. Essa agenda é uma agenda que está dentro da agenda de população e desenvolvimento, na ONU. A ONU, quem cuida de envelhecimento é UNFPA, né, Fundo de População das Nações Unidas. Então, na verdade, essa é uma conversa que a gente poderia ter com o UNFPA. Tem pessoas maravilhosas trabalhando no UNFPA Brasília, que a gente poderia contactar, e certamente seria fantástico. Pode contar comigo. Só para encerrar, não quero me alongar muito, porque isso dá muita luz, procurar um diálogo internacional. Nós estamos com alguns alunos de doutorado fora do país. Um desses países é Portugal, outro é a Itália, e nós estamos preocupados, porque realmente a gente vai precisar pensar de uma forma mais inclusiva, mais aberta, sobre a questão do envelhecimento populacional, que vai muito além do interesse só de quem já está velho, quem já está vivenciando a velhice. Isso é uma questão que modifica vários parâmetros, vários setores da sociedade. E a educação, para mim, é uma estratégia fundamental para que a gente possa realmente avançar e transformar a sociedade e nos conscientizarmos de que nós estamos, sim, envelhecendo. E isso traz repercussão positiva e repercussão, desafios que a gente vai ter que enfrentar juntos, né, enquanto sociedade. Verdade. Acredito, né, que o cuidar dos seus velhos, cuidar da velhice, o país que faz isso realmente é um país que tem um nível de desenvolvimento avançado, né? Porque outros não estão preocupados, mas a gente vê alguns países, principalmente na Europa, né, que cuida bem dos seus velhos, mas em alguns países parece que o velho ainda não, ele está invisível, é verdade, está invisível, é como se ele já tivesse passado do tempo da reprodução, né? É quase como a questão das mulheres, né? Quando ela faz a menopausa, é quase assim, ela já passou do período reprodutivo, é quase que ela passa a não existir, né? Então, são várias questões. É muito, muito importante essas temáticas, esse trabalho que a Margot desenvolve. Muito, muito, muito importante mesmo. Parabéns, professora. Qual outra professora que vai falar? Alguém mais? Todo mundo quer falar? Tá. Professora
Sinara. Não assumindo um tom de fechamento, mas assim, eu queria só compartilhar que tem sido muito importante essa participação, essa troca, a gente se conhecer os projetos. Eu acho que dentro do Departamento de Artes Visuais, né, como eu disse na minha fala, existe essa preocupação, essa vontade de entender essa motivação de colaboração, e eu acho, ouvindo a fala de todos, né, e refletindo aqui sobre os pontos, onde a gente afeta também nesse contato com a disseminação dessa informação do que é o aspecto de pandemia que a gente está vivendo, e tentando trabalhar também com um aspecto sensível, né? Então, eu acho que se tem um ponto, assim, que a gente pode pensar do nosso papel, são essas estratégias de circulação. Então, o que eu estou dizendo isso? Onde, às vezes, determinadas informações imediatas, né, discursivas, elas não atendem, a gente alcança uma zona de contato aí com a comunidade. Então, estou falando isso por quê? Porque nós temos alunos, artistas aí, a gente preocupada, né, com essa condição desse artista universitário em formação, e que tem apresentado, por exemplo, trabalhos que demonstram a sua relação cotidiana com os seus idosos em casa. Eu estou ouvindo aqui vocês e estou fazendo, assim, vários cruzamentos do que eu percebo também do que a gente tem aqui de material, né? Então, os nossos cruzamentos também com as condições de saúde por parte dos próprios alunos, mas também por essa relação com a sua casa, né, com essa percepção, transformada aí essas relações em imagens, em depoimentos, e tentando digerir, né, e cuidar desse ambiente. Então, assim, é mais para comentar que eu fiz aqui várias anotações e pensamentos de que forma que a gente pode também estabelecer cada vez mais essas relações, essas trocas, né, entre os variados departamentos, né, enfim, podendo aí trabalhar, de certa forma, em conjunto, né, para que isso possa estabelecer também projetos cruzados, né, compartilhando aí essas possibilidades. Só agradecer. Obrigada, professora. A professora Maria Osana pediu para falar. Desculpa, eu sei que estamos 5 minutos, né, professora, e tem o encerramento, mas só para complementar, né, a fala da professora Sinara, de todos, o Tiago, todos, né, a Margot com foco, né, sempre, né, Margot com muita experiência e competência na área da saúde do idoso, as competências já, né, que você desenvolve na universidade. E só para complementar, o trabalho que nós propusemos do COES, desse de extensão, é interessante para um novo normal, que a gente vem pensando, porque estamos usando uma plataforma chamada Trello.com, que é uma plataforma para dever de casa. Então, como que eu vou lidar hoje num afastamento social com um projeto de extensão que não tem o corpo a corpo? Então, a plataforma Trello, a professora Isabel está participando com a gente, ela é espetacular, já trabalhou, já teve o primeiro produto do projeto, foi a partir da professora Isabel, que está aqui conosco hoje e desenvolve esse projeto com a gente. Então, a Trello, ela permite que eu diga aos estudantes e ao grupo de trabalho do projeto, que nós temos um dever de casa para a semana que vem. Então, prontamente, ele recebe um e-mail, ele coordena. Então, é um organizador de tarefas online, que eu acredito que ele poderá contribuir com as ações de extensão que a gente vem a desenvolver, estamos desenvolvendo e vamos para o novo normal, pretendendo desenvolver mais ainda. Obrigada, professora. Obrigada, professora. E é muito importante ouvir isso, porque eu tenho que falar rapidinho também, porque está acabando o tempo. Nós estamos também com esse questionamento. Eu, como diretora, né, da DEDIR, que é Desenvolvimento e Integração Regional, e nós estamos, assim, nossa ação é justamente para a comunidade, é fora dos muros da UNB, né, e com polos. Agora mesmo temos o polo do Recanto das Remas, que é o mais novo polo, né, que conseguimos, né, ter um acesso, então recebemos o prédio, começamos a montar tudo e aconteceu, né, aconteceu o isolamento, né, e a gente com muita alegria.
E tivemos o edital, e amanhã nós vamos ter a primeira reunião com os professores, né, que participaram do edital, né, do Recanto. Amanhã à tarde nós vamos ter, e uma das questões é justamente isso, uma que nós vamos discutir. Então, cada professor vai apresentar o seu projeto, e nós vamos pensar como trabalhar com essa presencialidade, né? Como chegar até essa comunidade que é o objeto, né, do edital, né? Atender a comunidade do Recanto. Temos o espaço físico, temos agora na estrutural uma luta para ter o espaço físico. Temos o polo, mas não temos o espaço físico, uma luta que muitos conhecem, mas temos no Recanto. E a grande questão é essa: como esses projetos podem chegar até ao seu objetivo principal, né? Então, gostaria até de conhecer, né, essa plataforma e talvez ajude a gente também, né, nessas angústias. E eu aqui quero agradecer, né, eu acho que foi um momento ímpar, né, inclusive nós estamos fazendo isso até como um primeiro teste, né, já que nós vamos ter a semana universitária e ela deverá também ser virtual, e uma das coisas que a gente pensou, né, foi justamente começar a testar, né, essas ferramentas para ver como a gente atinge, né, a comunidade, atinge o público, como trabalhar, e o NB perto de você, ele foi o pioneiro, né, dentro do decanato, né, de trazer os projetos e justamente para ter essa conversa. Nesse primeiro momento, vamos ter várias outras edições, assim como vamos ter também a conversa com a reitora, que também foi interrompido, mas que volta, e foi assim, a informação, conhecer, eu fiquei muito, muito, muito encantada com todas as informações que vocês passaram, os projetos, o compromisso e a questão da solidariedade. O que a gente vê isso é aqui, todo mundo aqui, toda solidária, né? Que eu acho que esse é o momento do coletivo, né? Apesar de estarmos isolados fisicamente, mas socialmente estamos juntos. Socialmente estamos juntos. Nós estamos fisicamente, mas estamos participando, estamos conversando, e essa solidariedade, esse apoio coletivo que vai fazer com que a gente saia mais maduro, saia mais afetivo e a gente se humanize mais, que eu acho que o que nós estamos precisando é disso, de humanizar, né? Humanizar nossas relações sociais, humanizar nossa vida, nosso dia a dia, trazer mais carinho, mais amor, porque outras coisas ruins, elas estão tudo aí pairando, né? Cabe a nós criar um escudo, né? Eu sempre gosto de trazer imagem de super-herói, de tudo, né? Termos um escudo, né? Para evitar que as coisas ruins cheguem até nós, né? Eu acho que é isso. Eu quero agradecer de coração todo mundo que está aqui e que a gente vai se encontrar brevemente, né? Que vocês sejam... Só tenho a agradecer, né? Pela forma como vocês nos apoiaram e atenderam prontamente ao nosso convite. E aí eu passo a palavra para vocês se despedirem. Pode falar qualquer um. Obrigada mais uma vez, né, por toda a equipe aí, pela organização, e estou à disposição sempre que precisar da nossa participação. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos vocês e um ótimo trabalho para nós. Obrigada. Eu também agradeço. Foi um prazer, foi uma honra estar com vocês hoje, nesta manhã. Obrigada. Obrigada a todos também, obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa e bom trabalho a todos. Agradeço também a participação, foi, enfim, uma troca muito, muito boa, muito interessante. Convidar todos também para entrarem lá na nossa página e divulgarem os projetos, e a gente também está aberto para essa interlocução
com outras propostas de fazer circular a arte e levar a arte também para a casa das pessoas, né? Esse momento da gente pensar como o nosso estado de ser. Eu acho que a arte agora ela tem um papel, ela sempre teve um papel importante, mas agora ela tem um papel essencial. Não só importante, ela é essencial. A arte, como diz, a arte é que vai ajudar a curar as feridas. Da gente ficar bem. Obrigada, gente. Eu queria também agradecer a oportunidade, reforçar o convite ao curso que está sendo preparado com muito carinho, muito zelo. É isso. Você colocou aqui no chat? Coloquei o endereço online, aí assim que eu tiver as tratativas adequadas com o DEX para o recebimento da inscrição, eu divulgarei nesse site onde vai ser feito. Ok. Muito obrigada. A gente fica, assim, de certa forma, também carente, né? Quando a gente começa um debate, a gente fica até com pena de acabar. Muito obrigada, gente. Valeu mesmo. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Aline. Obrigada, Luiz. E obrigada a toda a equipe que está por trás dos bastidores. E obrigada. Nós agradecemos e